Shalom, 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 que coisa boa, paz do Senhor para você. Vamos aqui nesse dia de hoje começar mais uma aula da comunidade de teologia saudável, da semana de teologia saudável, comunidade na cabeça o tempo todo. Bom, vamos lá. Vamos começar de uma forma diferente hoje, né? Eu quero mostrar para vocês alguns depoimentos dos nossos alunos, da comunidade, das pessoas que participaram da última imersão, para você ter uma ideia daquilo que você vai receber nos próximos dias e do que a comunidade tem poder para transformar a tua vida, para poder gerar uma nova história, né? Produzir você uma vida cristã vibrante e um ministério extremamente poderoso, né? Eu separei algumas coisas aqui e eu gostaria que você visse a partir de agora. Meu pastor, eu estou assistindo a tua aula aqui e eu ia comentar lá, mas agora não dá mais, né? Mas é verdade, você sabe que eu fiz 6 cursos de teologia, mas nas tuas aulas aí tem coisas que eu ainda não tinha nem ouvido falar, e tem uns aí que é caro pra caramba e os camaradas, eles não te ensinam exatamente nada. Separei mais alguns depoimentos aqui em WhatsApp, né? O pessoal participou e depois se comunicou com a gente. Eu queria mostrar alguns desses depoimentos para vocês agora. Vamos lá, vamos ver alguns desses depoimentos aqui, né? Eu tirei os telefones, né? Mas os nomes eu permaneci porque as pessoas me autorizaram. Então, Ezequiel Noronha é aquele diz: estou muito feliz com esse novo aprendizado. Aprendi muito, tenho 12 anos de caminhada e não imaginava que ainda iria aprender essas coisas maravilhosas de uma teologia saudável. Só tenho a agradecer a Deus por esse privilégio na minha vida. Deus abençoe o Senhor, pastor. Estou muito feliz. Agora eu sou o obreiro mais capacitado para trabalhar na obra do nosso Deus. Outro depoimento aqui foi o de Terezinha, é o que ela diz: eu confesso que eu me desconheço depois da imersão. Eu aprendi a falar, fazer sermão, dar qualidade na palavra, cultura do público. Entendi que eu, em 20 anos de evangélica, não sabia entender a Bíblia para convencer alguém da verdade sobre os ensinamentos de Jesus. Outra dessa, posso me considerar conferencista internacional, kkkk. Aqui mais outro depoimento de Janete Capote. Foi muito gratificante, aprendi coisa que nunca imaginei. Eu já fiz discipulados, mas esse é de primeira. E ela diz aqui, do Deus é amor, Dani, amor das artes, né? Vou assistir todas as aulas, tudo de novo. Tem aqui de Valdir Ramos, também aluno da comunidade. Graça e paz, pastor. Para mim, foi das melhores aulas que tive de teologia. Já tinha feito teologia, mas com um conteúdo desse não muito bom. Ótimo, excelente, 1000%, que Deus lhe cubra de bênçãos, de muita sabedoria. O bispo José Ledesma, muito bom, Deus abençoe. Licivânia, eu aprendi muito e ganhei conhecimento para minha edificação espiritual. Muito obrigado, Deus continue abençoando a sua família. Cristiano, aqui do estado de São Paulo, digo que a teologia, a imersão foi muito rica e de grande valia para nós que almejamos se aprofundar na Escritura e desenvolver nossos ministérios. Deixo aqui minha gratidão ao pastor Eclésio, que lecionou esses dias de aquecimento e imersão com um canal de bênção para as nossas vidas. Tenho absoluta certeza que aquele que tem o chamado não irá ficar satisfeito com esses dias apenas. Sempre sedento para aprender, ouvir, pôr em prática, como fizeram, assim como os apóstolos, que possamos continuar. Assim eu desejo, coisa que aprendi. O aluno pode até concluir seus estudos e um dia sair da escola, mas a escola não sai dele. O ensino é contínuo e a formatura será na eternidade. Muito forte. Vera Freitas, né? Gratidão por todo o aprendizado, esclarecimentos ao longo dos anos. Ouvimos muitas pregações de forma errônea de alguns pregadores e o curso foi espetacular. Capelão ali, não tinha internet. Que Deus abençoe Leandro por nos deixar levar pelo Espírito Santo ao ponto de levar o conhecimento às nossas mentes e por onde começa tudo. É verdade que cada tijolinho, isso aqui é Paulo Marciano, adquirido através do aprendizado saudável, como foi esse estudo que nos tornamos cada vez mais aptos a saber como fazer o verdadeiro propósito de Deus. Quando nós nos aprofundamos na sabedoria, a cada dia buscamos crescer na graça e em fé. Tremendo foi esse estudo. Glória a Deus pela sua vida, pastor Eclésio. Aqui eu estou repetindo, né? Acho que eu botei de novo mesmo.
Aqui, Rogério Alves diz assim: boa Páscoa, foi um aprendizado mais sobre a palavra, boa apresentação, dinâmica, ótimo roteiro sobre os assuntos, bem seco, né? A Marlúcia, que é que ela fala: gostei muito, teve muita coisa que eu nunca tinha estudado, aprendi com seu conteúdo de fácil aprendizado. Glorifico a Deus por sua vida e por ter disponibilizado seu tempo para nos ensinar. Jonas, converso muito com o Jonas até hoje. Aqui é o Jonas, eu passei a ter uma nova visão da palavra de Deus através do curso de teologia. Vou montar meus sermões de acordo com o ensinamento que tivemos. Quero me aprofundar mais e saber o que estamos ministrando. Que bom, não é verdade? E a Eliane, Kaminski, fiz o curso para ter uma ideia sobre a teologia, pois vou iniciar a faculdade essa semana. O aprendizado dessas 5 aulas como uma bênção, eu já me dei um direcionamento do assunto. Estou muito agradecida pela oportunidade de participar. Tenho grupos de estudo nas minhas redes sociais, por isso eu sempre procuro me aprofundar na palavra. Faço estudos com temas específicos, compartilho nos canais de comunicação, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. Então, sempre busco aprender um pouquinho para melhorar os meus estudos. Esse curso foi de grande importância para mim. Gratidão ao idealizador. Então, esses depoimentos, eles são assim algo de maravilhoso, que realmente fazem diferença nas nossas vidas, né? A gente fica impactado com isso. Mas nenhum depoimento me impactou mais do que esse que você vai ver aí agora. Eu agradeço a Deus todo dia por Deus ter colocado o Senhor na minha vida, né? Eu orei a Deus, pedi para que Deus falasse do Senhor, para que Deus abrisse essa porta para mim. E eu, como eu não posso sair muito, aí o Senhor mandou aquela oportunidade. Então eu fiquei muito emocionado, né, e tá fazendo parte dessa comunidade teológica saudável. Amém. E realmente ela nos faz bem. Então eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por sua vida. Agradeço todo dia. Amém, meu irmão. Amém. O Senhor te abençoe, Richard. Oh, meu Deus, que coisa forte. Oh, meu Deus, que coisa forte. Desde o início do curso da emissão, né? E desde o início que eu comecei esse curso, né, da comunidade teológica, eu me lembrando das coisas que Deus falava para mim, e por isso que eu fico assim, pastor. Eu peço perdão, senhor, irmão, eu fico emocionado porque eu fico me lembrando, né? Eu fico me lembrando, tudo que o Senhor fala, eu fico me lembrando. Eu agradeço a Deus todo dia por Deus ter colocado o Senhor na minha vida, né? Eu agradeço a Deus todo dia por Deus ter colocado o Senhor na minha vida, né? É emocionante, né? Esse depoimento do Richard realmente é algo assim especial. O Richard é um aluno muito especial. Ele começou a participar da imersão e assim, de repente, hoje a gente tem sempre bate-papo, a gente conversa. Mas como foi que aconteceu aquele depoimento, né? Eu tava fazendo uma live no Instagram, você viu que ela... E foi uma live que eu não tinha planejado absolutamente nada. De repente ele pediu para entrar, e eu também não tinha planejado a entrada dele, né? Mas ele pediu para entrar e eu decidi deixar ele entrar, e a gente começou a bater um bate-papo, né? Começou a falar sobre a imersão, ele começou a expressar aquilo que ele sentia, e eu perguntei a ele qual foi a experiência dele na imersão, né? E de repente ele começou a entrar naquele depoimento tão poderoso, que aquele depoimento foi um motivador para mim, né? Por quê? Porque a partir dali eu tive a consciência de como a teologia saudável pode ajudar a vida de muitos cristãos. Na verdade, eu já sabia disso no meu coração, e desde outubro do ano passado que eu venho desenvolvendo esse trabalho, certo? Na internet. Na verdade, eu sempre fiz ele nas igrejas, nos seminários, nos lugares onde eu me apresentava, onde eu fazia essa explanação e esse ensino. Porém, na internet eu comecei desde outubro do ano passado, e eu sempre percebi esse impacto positivo na vida das pessoas. Por quê? Porque hoje em dia há uma necessidade
de você implementar uma teologia saudável, porque a teologia, como nós falamos na aula passada, né, ela tem inimigos, ela luta, ela é usada por Satanás. O Satanás também faz teologia, eu falei sobre isso, e às vezes usa pessoas dentro da igreja para distanciar essas pessoas do conhecimento real, porque o próprio Cristo disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, parafraseando, ou melhor, fazendo, reconstruindo a profecia que está lá em Oséias, né, o texto que está lá em Oséias. E ainda hoje, durante as minhas campanhas para divulgar esse evento, né, nós vimos pessoas fazendo críticas nos comentários, né, como sem entender verdadeiramente a fundamentação do conhecimento. Por isso, hoje nós vamos fazer um trabalho, o nosso tema hoje vai estar voltado para as ferramentas secretas da teologia. Nós vamos falar sobre isso agora, a partir de agora. Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma pequena revisão dos inimigos da teologia. Por que a teologia é tão rejeitada nas igrejas? Mas se você estava aqui na aula passada, então você viu isso. Se você não estava, é bom que você assista o vídeo 1, ele está disponível, a aula 1. É até bom que você assista a aula 1 antes de assistir essa aula 2. Mas vamos lá, os inimigos da teologia. Primeiro de todos eles é a ideologia popular, ou a teologia popular. Que é aquela teologia que as pessoas falam, utilizam até de uma forma, vamos dizer assim, eu não gosto de críticas, porque não faz parte do escopo da teologia saudável a crítica prática nenhuma relativa à igreja. Mas utilizam a pessoa do Espírito Santo para embasar, às vezes, coisas absurdas, né? E criam o seu próprio Deus, criam um Deus baseado no seu entendimento, na sua compreensão, ou nos seus princípios e seus valores para aprovar as suas práticas. A outra teologia que é inimiga, outro tipo de teologia, outro tipo de prática teológica que ela também é tóxica, ruim, é a teologia acadêmica, que é aquela teologia nos níveis mais elevados, entre aspas, ou vamos dizer assim, mais o nível acadêmico ele é elevado, mas não o nível da teologia que é feito, onde ele procura questionamentos, erros, procura eliminar a parte espiritual, fica simplesmente misturando a parte científica com a teológica. Uma coisa que é importante a gente saber, que a teologia não é uma ciência, como algumas pessoas afirmam. Muitas pessoas afirmam equivocadamente que teologia é uma ciência. Não é uma ciência. A teologia é uma área de conhecimento. Assim como a filosofia é uma área de conhecimento e a ciência é uma área de conhecimento. Então a teologia é a área de conhecimento que estuda as relações de Deus com o homem, de Deus com o universo por meio da Bíblia. A filosofia é uma área de conhecimento que estuda a relação do homem com o mundo, também às vezes da relação do homem com Deus, que é por isso, na verdade, não é nem do homem com Deus, mas do homem com a criação, do homem com o universo, que dentro da filosofia que surge o ateísmo. Quando ele elimina Deus, ele tira Deus da existência real. E, finalmente, o conhecimento científico é a área de conhecimento que experimenta, que busca um conhecimento do mundo sem Deus, sem filosofia, por meio da prática e do experimento, sem a reflexão. A teologia e a filosofia, elas requerem reflexão. A ciência requer método e experimentação. Toda reflexão ou conclusão da ciência é baseada no método e na experimentação, no resultado propriamente dito. Então, a filosofia, a teologia, ela não é uma ciência, porque ela não tem uma experimentação que produz um resultado semelhante sempre. A ciência precisa desse resultado semelhante sempre. Então, 2 e 2 para a ciência serão sempre 4, sempre. E como eu posso comprovar isso? Eu posso comprovar isso dessa maneira. A teologia não. A teologia, o resultado é individualizado. A teologia é fundamentada na criação do mundo por coisas que a ciência jamais vai conseguir explicar. E à medida que a ciência evolui, a ciência confirma a teologia em muitos aspectos, como nós temos visto ao longo do tempo.
E aí as pessoas criam teosofias, que são ciências científicas, nos quais misturam ciência com teologia, mas isso não é assunto para hoje. Vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre ferramentas da teologia. Então, religião experimental subjetiva também é um inimigo da teologia. Por quê? O que é o subjetivismo? O subjetivismo é a capacidade avaliativa individual de resultado individual. Objetivo é o mesmo resultado para todos, objetivando chegar a um ponto. Subjetivo é chegar a pontos diversos, não o mesmo ponto. Então, a religião experimental subjetiva é aquela religião no qual cada qual tem a sua religião. Ou seja, cada qual tem a sua forma de se conectar com Deus, como se Deus não fosse uma personalidade. Esse é o inimigo da teologia. Conceitos teológicos sem aplicação prática. São aqueles conceitos que tiram a possibilidade de se aplicar a teologia no seu dia a dia, no seu relacionamento com Deus. A teologia ela precisa ser aplicada no nosso dia. A teologia ela precisa ser útil para cada um de nós, para o cristão, para a igreja, para as pessoas que amam a Deus. E a falta de interação entre leigos, pastores e teólogos profissionais. Ou seja, essa falta de interação acaba gerando um distanciamento entre os tais, onde cria-se uma coisa que lá no Apocalipse se chama da doutrina dos nicolaítas. Você vai ver isso lá numa das cartas, no Apocalipse, as igrejas, e uma dessas igrejas as quais João fala. Jesus está falando para João, na verdade, é o anjo da igreja. Essa prática nicolaíta é a prática do lé com cré. Já ouviu falar? Não se pode misturar lé com cré. O que é lé com cré? Leigo com clero, onde você tem duas categorias separadas. Isso é um inimigo da teologia, porque transforma muitas vezes a função sacerdotal em algo que não é humano, que seja sobre-humano. E a boa teologia, ela não se identifica com isso. A boa teologia qualifica onde todos são qualificados na Bíblia. Todos pecaram, destituídos estão, portanto, da glória de Deus. Cristo não veio para uns e não veio para outros. É outra coisa que a gente vai aprender com a boa teologia, com a teologia saudável. Vamos continuar aqui ao entendimento do nosso assunto. Então, aqui, vamos falar que o remédio para problemas da teologia não é a teologia zero, e sim a boa teologia, que é o que a gente está aprendendo. Ferramentas da teologia. Por que nós não utilizamos somente a Bíblia para a teologia? Muita gente acha que a Bíblia é um compêndio teológico, mas não é. A Bíblia não é um tratado teológico. A Bíblia, ela, apesar de ser única e variada, não são encontrados na Bíblia declarações doutrinárias ou sistemas de crença. Ou seja, se hoje você simplesmente ensinar a Bíblia para a pessoa, ela lendo, você não vai encontrar um passo a passo. Por que as pessoas precisam do passo a passo para entender quem elas são, para entender o que elas fazem? E na Bíblia você não vai encontrar isso. Você vai encontrar, sim, os princípios do passo a passo, mas que é preciso que a teologia, o que ela faz? Ela organiza esse conhecimento. Ela organiza isso de uma maneira no qual você passa a entender a Bíblia. Por isso que quando você faz uma boa teologia, quando você lê a Bíblia, você entende melhor ela. Você quando faz uma boa teologia, você quando lê a Bíblia, você vê a revelação do Espírito Santo nela. Você vê a revelação de segredos, de mistérios, que às vezes para muitas pessoas não são possíveis. Onde você consegue encontrar a correlação entre o Antigo e o Novo Testamento, a correlação entre os diversos textos. Isso faz parte do escopo e das funções, das ferramentas da teologia. Vamos ver quais são elas a partir de agora, certo? Vamos ver. Aqui eu coloquei mais algumas coisas. Isso significa que não há teologia na Bíblia. Pelo contrário, só se faz boa teologia através da Bíblia, como eu tinha dito isso. O segundo problema está em nós mesmos. Nós somos leitores analíticos da Bíblia. Se não tivermos essas ferramentas, nós vamos incorrer em erros. Mais ou menos o que eu tinha falado antes. A gente olha, a gente analisa, mas existem coisas que a gente não vai entender porque a gente está analisando. Se a gente não tiver ferramentas que nos ajudem, a gente pode quebrar a cara. Então, a ferramenta número 1, certo? É a própria mensagem bíblica. A mensagem intrínseca na Bíblia, né? O que está lá dentro da Bíblia é a ferramenta número 1. Né? Ou seja,
não pode ser outra coisa essa primeira ferramenta. A primeira ferramenta, todo conhecimento teológico, ele emana da Bíblia, certo? Você pode até falar em teologia de outras religiões, isso e aquilo, e é por isso que eu prefiro ainda, existem pessoas, pastores, teólogos, que estão em busca, por exemplo, da convalidação do seu diploma de teologia, da reconhecimento do MEC, certo? Eu digo a você, pastor, eu digo a você, presbítero, eu digo a você, evangelista, eu digo a você, crente que está assistindo essa live, certo? O reconhecimento do MEC é uma chancela que a gente quer, é importante se você for fazer um concurso público, se você for disputar um cargo, talvez, de capelania em alguma organização pública, mas ele para por aí. Ele para por aí. Agora, será que vale a pena o preço da confusão de você ter, como existem muitas faculdades teológicas reconhecidas pelo MEC, que estudar todo tipo de religião, todo tipo de conhecimento, todo tipo de crença? Você acha legal isso? Eu admiro você, eu confesso para você que é legal, mas eu particularmente prefiro primeiro conhecer profundamente a teologia verdadeira, que é a teologia bíblica, que é de onde emanou o termo teologia, né? E ter essa fundamentação na Bíblia, para que eu possa, sim, depois eu possa refutar. Né? E será que você, a chancela do MEC tem como objetivo uma prática profissional? Certo? Uma prática profissional, ela faz parte do sistema. Se você observar, não é o sistema que forma as pessoas mais bem-sucedidas. Quem forma as pessoas mais bem-sucedidas é a capacidade delas justamente de superar o sistema. Né? Então, através do conhecimento da palavra de Deus, você quer ser um teólogo bem-sucedido, faça a boa teologia, entenda que a boa teologia ela tem a capacidade de gerar em tua vida um conhecimento bíblico profundo, nos quais você será capaz de interpretar o mundo, interpretar a Deus, ou não interpretar a Deus, mas interpretar as coisas que Deus criou e o seu propósito aqui em relação a esse mundo. Então, essa é a primeira ferramenta, é a herança teológica da igreja. A segunda ferramenta, é a mensagem bíblica. A segunda ferramenta é a herança teológica da igreja. Então, a herança, o que foi que a igreja deixou de ensino? O que é que foi falado ao longo do tempo? Sempre foi certo, sempre foi errado. O fato de ter sido falado há muito tempo não significa que está perfeitamente correto, mas também é um fundamento para que você possa chegar até aquilo que a Bíblia realmente quer revelar. Certo? E você precisa dessa herança teológica porque houve um debruçar nas escrituras, um debruçar histórico, um entendimento complexo e profundo ao longo desses séculos que a Bíblia está conosco. Então, você pode trazer essa herança teológica da igreja. Se você quiser ir mais fundo, você pode ir para a herança teológica também do judaísmo, onde você vai entender algumas outras coisas para frente, né? Não se firmando, não se fixando ali. É importante isso. A questão toda do ensino judaico, que muitas vezes ele é tão apaixonante, que se você não entender que ele foi um processo para se chegar até o conhecimento teológico hoje, você para por ali. Então é importantíssimo que você entenda isso. A terceira ferramenta que a gente elencou, que está trazendo aqui, é a forma de pensamento da cultura contemporânea. Ou seja, não é possível fazer teologia fora desse contexto. Não é possível fazer teologia sem o entendimento claro do que acontece no dia a dia. Por quê? Porque a mensagem teológica, ela tem a mensagem bíblica, que ela sempre vai revelar ela vai sempre revelar esses três aspectos, o logos, o telos e o rema. Ela vai ter a herança teológica, que é a aplicação da igreja de acordo com o tempo, de acordo com a época, de acordo com o entendimento do logos, do telos e do rema. E, finalmente, a forma de pensamento da cultura contemporânea, que é como nós podemos aplicar a Bíblia, aplicar a teologia bíblica, aplicar a vida com Deus, a revelação bíblica para o tempo atual. Quando a Bíblia fala que somos cartas vivas, significa o seguinte, que o nosso tempo precisa, o texto bíblico ele precisa ter relevância nesse dia, porque Deus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Então, a mensagem bíblica, teológica, a teologia saudável, ela busca
essa não é uma adequação, mas é a aplicação para os dias atuais, né? Que isso é importantíssimo que a gente venha a entender. Dando continuidade ao nosso estudo, estou vendo que construindo uma teologia contextualizada. Nós lembramos que existem na aula passada nós falamos que havia duas tarefas da teologia, né? Duas tarefas básicas da teologia. Quem lembra disso na aula passada? As duas tarefas, uma tarefa analítica e a outra, ou melhor, tarefa crítica e outra tarefa construtiva. E nessa tarefa construtiva é que a gente utiliza para produzir uma teologia contextualizada. Então, é preciso que a gente utilize, saiba como utilizar os ferramentais corretos para poder executar de forma clara, perfeita, real, relevante e que faça diferença na sua vida. Você seja um teólogo que inspire, você seja um teólogo que mude a vida de pessoas e você tenha a sua vida também transformada. Porque quando a sua vida é transformada, você transforma de outros. Você, quando entende que a Bíblia, você começa a ler, você começa a ver a Bíblia aplicada em sua vida, você começa a ver, a compreender os oráculos de Deus, as revelações, você começa a entender a palavra e aquilo gerar dentro de você uma transformação, uma mudança em todas as áreas. A mudança que a Bíblia provoca na vida da gente em todas as áreas é algo maravilhoso. Então, o que a gente precisa, como é que a gente constrói isso? Uma teologia biblicamente contextualizada, ela começa pela Bíblia. A teologia tem que encarnar a mensagem bíblica. Ela não começa pela ciência, ela não começa pela arqueologia, ela não começa pela história, ela não começa pela geografia, ela começa pela Bíblia. A segunda coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a Bíblia fala conosco. Ao falar conosco, é necessário que a nossa herança e experiências estejam inseridas dentro dessa contextualização, dentro dessa construção, dentro desse ambiente construtivo que nós vamos gerar na Bíblia. E a terceira coisa, né, o terceiro elemento que a gente utiliza para construir uma teologia biblicamente construtiva ou biblicamente contextualizada é a leitura do contexto cultural. Então, um exemplo disso é a aplicação das missões, por exemplo. Então, as missões ao redor do mundo, elas sempre procuraram estudar culturas para não cometer erros que foram cometidos durante a Idade Média, onde se pressionou, e durante a Idade Média e a Idade Moderna também, né, onde se pressionou, se impôs uma cultura sobre a outra, e hoje nós temos grandes problemas com isso, né? Existem grandes problemas hoje dentro do contexto espiritual propriamente dito, de avanço da nossa fé cristã, justamente por essa questão do rompimento dessa base tão fundamental para construir uma teologia contextualizada, que é o contexto cultural. Então, se você chega na África, o contexto cultural é um. Se você chega na China, o contexto cultural é outro. Se você chega no Brasil, o contexto cultural é outro. Então, o que é uma roupa? Vamos falar de uma coisa aqui bem simples para você entender isso. A questão do paletó e gravata. Então, no Brasil foi absorvido a cultura do paletó e gravata nas igrejas, e essas igrejas delas, existem até hoje igrejas onde você só pode... Eu passei por uma experiência dessa, fui visitar um amigo, um pastor, e fui assistir o culto, do nada, ele me chamou no gabinete dele e me pediu para pregar naquela noite. Eu costumo não usar gravata, eu costumo não usar paletó. Esse é um costume meu, certo? Já usei no passado, mas hoje eu não uso mais. E eu cheguei lá daquele jeito, eu digo, tá tudo bem, sem problema, a gente sempre tem uma mensagem, um esboço, sempre tem uma ideia. E aí, só que antes de eu ir, ele ligou para um diácono, mandou o diácono me emprestar a gravata. Ele disse, olha, na nossa denominação, para subir no púlpito tem que estar de gravata. Então, é uma coisa que acabamos absorvendo aqui na nossa cultura, mas será que você consegue isso na China? Será que você consegue isso na África? E isso são coisas que são barreiras. Que eu falei de uma coisa básica, mas existem coisas muito mais profundas.
muito mais profundas. Existem lugares que não se come pão. Como você pode, então, contextualizar, ou culturas mais menos civilizadas, não vou dizer, eu não gosto de usar esse termo civilizada, porque civilizada é um parâmetro ocidental, mas, vamos dizer assim, culturas cujo parâmetro de desenvolvimento é diferente do nosso, pode ser que eles utilizem outras coisas. Como você vai tratar a ceia nesse tipo de caso? Em missões é estudado isso. Na teologia é importante a gente aprender isso, saber como contextualizar. É algo maravilhoso que a gente acaba absorvendo com o tempo e crescendo com o tempo. E isso não tem nada de liberal, porque o princípio objetivo da situação ele é biblicamente fundamentado. Vamos para lá, vamos para o próximo contexto, vamos aprender um pouquinho mais. Aplicando a teologia à vida. A boa teologia sempre afeta a vida, né? Então, a boa teologia ela vai sempre produzir bons resultados nas nossas vidas. A boa teologia ela sempre vai trazer crescimento nas nossas experiências, sempre vai gerar uma vida de bons resultados. A busca pelos bons resultados teológicos, eles passam a partir do momento que a gente aprende a construir uma teologia saudável, uma teologia que seja acessível para as pessoas de uma maneira que elas desejem se aprofundar no conhecimento de Deus de uma forma correta, de uma forma simples, de uma forma objetiva. A boa teologia, ela aprecia produzir experiências, porque a experiência é vida, né? Então, essa questão toda que muitas vezes é debatido sobre a teologia, às vezes está num campo de aplicação completamente sem relação experimental com a vida das pessoas, é algo que a boa teologia não abraça, porque a boa teologia abraça que Deus seja possível de você experimentar, de você viver. Então, isso é importantíssimo a gente entender, porque experiência é vida. Se você não experimenta, você não viveu. Como conhecer a Deus sem ter esse relacionamento com Deus? Então, a boa teologia busca isso, desenvolver esse relacionamento com Deus. A Bíblia estabelece um diálogo com você quando você entende a Bíblia de forma sistemática, de uma forma organizada, correta, feito pela boa teologia. A boa teologia traz a experiência do amor de Deus e do amor de Deus vividos e experimentados individualmente. Porque a boa teologia ela vai sempre revelar o amor de Deus. Jamais vai ser mais importante para a boa teologia o significado sem o amor, né? Então, por isso que é preciso ter esses três elementos, essas três bases, o Logos, o telos e o Rema. Porque quando você pega, hoje em dia, dentro da psicologia moderna, quando se critica o uso da disciplina dos pais aos filhos, você pega na Bíblia e fala sobre isso. A Bíblia fala que Deus disciplina aquele que Ele ama. Então, às vezes, algo que parece de uma certa forma cruel, o inimigo ele sabe, como ele vem sempre travestido de anjo de luz, transformar algo que é positivo em algo negativo. Nós temos visto uma formação social sem esses princípios e disciplinas, completamente desassociado do princípio evolutivo real, que vale realmente a pena ser vivido, e a gente tem visto tantas convulsões sociais por conta disso. Então vamos lá, e finalmente aqui dentro desse slide, viver uma vida sob a ótica teológica é vivenciar a experiência divina manifestada na integralidade cristã característica dos filhos de Deus. Está falando de caráter. Então a teologia precisa se preocupar com o caráter, precisa de formar um caráter cristão, não só um leitor frio de letras, não só um analítico frio histórico, não só um analítico um buscador de correções de erros, de falhas, de discrepâncias ou de contradições. Não é isso que a teologia saudável
tem por propósito, a teologia saudável, ela tem por propósito formar pessoas que realmente se relacionam com Deus, pessoas que realmente têm como propósito e objetivo servir e amar a Deus de uma forma bem profunda e verdadeira, né? Vamos continuar o nosso entendimento da boa teologia. Falando da história da Bíblia, uma das ferramentas que a gente utiliza mais importantes é a história da Bíblia. Então a gente precisa conhecer o caráter da Bíblia, a gente precisa conhecer a estrutura da Bíblia, a gente precisa saber que a Bíblia é dividida em testamentos. E essa questão do caráter da Bíblia, ela é importantíssima. Nós temos a primeira aula da primeira aula da teologia saudável, né, da Bíblia Sem Mistério, são duas comunidades que a gente dirige, mostra logo a estrutura da Bíblia, ou seja, você já vai chegar para o conhecimento, para o aprofundamento do conhecimento, entendendo a estrutura da Bíblia, como é que ela está estruturada, né? Em que seções ela está dividida no hebraico, como o idioma que ela foi escrito, né, que é no hebraico, o Novo Testamento, a divisão de capítulos e de versículos, tudo isso é importante, são seções importantes. Então aqui eu vou falar aqui, por exemplo, sobre o hebraico. A Bíblia foi escrita em hebraico. O Antigo Testamento é dividido em 5 seções. O Novo Testamento também em 5 seções. Que seções são essas? Tem aula que a gente explica isso. Como são isso? O Novo Testamento foi escrito em que idioma? Quais foram os idiomas utilizados? Hebraico, aramaico e grego. Na verdade, o Novo Testamento, aramaico e grego, Antigo Testamento, hebraico. Por muito tempo eu fiquei perdido sem saber o que era o aramaico. E a nova teologia explica para você, essa teologia saudável explica para você o que é o aramaico, é a origem dela, que é uma língua irmã do hebraico, como se fosse o português e o espanhol, mas qual é a sua origem, como foram gerados, é o mesmo nascedor, é o mesmo berço, é a mesma raiz. Por que Jesus falava aramaico e não hebraico? Né? Interessante isso. Aqui da estrutura da Bíblia, nessas 5 estruturas, inicialmente a Bíblia eram pergaminhos, eram rolos. E esses rolos, eles eram divididos em capítulos? Não. Então quem foi que dividiu? Eram divididos em versículos? Não. Então quem foi que dividiu? Então aqui, ó, o Stephen Langton, né, no ano de 1227, dividiu a Bíblia em capítulos. Então hoje a gente conhece essa estrutura de capítulo desde 1227. Já Robert Stephanus, né, dividiu em versículos, 1551 versículos, outros são 1189. Mas na divisão dele eram 1551. E desde 1955, olha só, os judeus adotaram essa divisão. Entendeu? Então, antes de 1955, a leitura da Bíblia dos judeus ainda era como antigamente, 100 versículos. Então, você ia na sinagoga, eles abriam a Torá e faziam a leitura, a divisão, era uma divisão meio que... Vamos dizer assim, a divisão que eles faziam não era uma divisão por versículo, mas era meio que, era por transmissão, né? Por herança. Então, aquilo que eles aprendiam com os pais, eles iam transmitindo para os filhos. Então, a divisão era essa. Mas acabava incorrendo em algumas diferenças entre uns e outros. Então, a boa teologia procura fazer a gente entender isso. Por quê? No que é que isso muda? No que é que isso muda? Se eu trouxer um exemplo para você, se você pegar o capítulo 2 de 1 Coríntios, você vai ver a partir do versículo 10, 9, 10, vai estar falando ali do homem espiritual, e você, quando começa o capítulo 3, vai estar falando do homem carnal. Mas se você observar, um texto não pode ser entendido sem o outro texto. Então, quando você entende que aquilo dali era uma carta só, você percebe que você tem que conectar. E isso, na interpretação da Bíblia, é importante. A conexão do texto, ela é fundamental para você aplicar o Logos, o Telos e o Rema. Por isso que tem o ditado, né? Texto, seu contexto é pretexto. É porque, às vezes, o que está num texto depende do que vem antes e do que virá depois dele. A teologia saudável ensina você a fazer isso com maestria e você se tornar um expert nisso aí. Continuando aqui. Perdão. Vamos lá, então. Inspiração, a característica mais importante, né? Toda a Bíblia, amados, você vai pegar aqui 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e Jó 32 alto. Então você vai ver que a escritura toda ela é inspirada por Deus.
ela é inspirada por Deus. Então, a característica mais importante das Escrituras está justamente nisso, nessa inspiração, certo? Ela tem somente um texto na Bíblia que foi escrito com o dedo de Deus, que foi as tábuas da Torá, né, dos 10 mandamentos. Então, ali foi escrito com o dedo de Deus. Todo o restante foi escrito pelo homem. E mesmo assim aquilo que foi escrito com o dedo de Deus se perdeu. Moisés quebrou. A segunda tábua foi escrita pelo próprio Moisés. Não foi escrito pelo dedo de Deus. Deus inspirando, falando para ele e ele escrevendo. Mas o único texto que teríamos hoje, a única revelação, o restante todos foram escritos pelos homens, mas sob inspiração divina. E essa é uma convicção que a gente não pode deixar de ter. A descrição bíblica de inspiração. Primeiro, sopro de Deus. Os 3 elementos da inspiração. Como é que você pode sistematizar a inspiração? Certo? Então, para que a gente possa entender. Então, o primeiro passo é a causalidade divina, ou seja, Deus é o causador da inspiração. Então, ele causa o entendimento do que precisa ser dito, ou melhor, ser escrito. Depois você tem a mediação profética, ou seja, tudo aquilo que foi dito, através de quem? Então, Deus vai usar sempre pessoas. Através de quem? Deus ele usa uma pessoa para falar aquilo que ele quer que seja dito. E, finalmente, a autoridade escrita. Então, você tem aí a autoridade escrita, né? A autoridade escrita está ali fundamentado. Quem dá essa autoridade? A causalidade divina. Quem dá essa autoridade? A inspiração. Então, isso daí são os 3 passos, os 3 elementos da inspiração divina. A gente precisa aprender também a diferença entre inspiração, revelação e iluminação. Vamos lá, inspiração é justamente aquilo que vem de Deus com a intermediação profética, através do profeta, e o registro disso que é a autoridade escrita. Segundo, você tem a revelação. A revelação é quando você expõe a verdade. É aqui que você precisa muito do logos, do telos e do rema. Para expor a verdade na revelação, eu tive uma revelação, não, você revela, certo? Você revela aquilo que você enxergou, aquilo que você recebeu por iluminação, que é a compreensão da verdade. Então, a Bíblia utiliza o profeta, o Deus utiliza o profeta através da inspiração, certo? Para o leitor, ou aquele que está recebendo a mensagem, vem a iluminação com a compreensão da verdade, e a revelação da verdade é feita através do profeta ou de quem está pregando. Né? Então, toda inspiração divina, ela é dos originais, certo? Então, você tem a revelação nos textos bíblicos e a iluminação através da leitura da Bíblia. Então, a inspiração é no ensino, mas não em todo o conteúdo. Exemplo, vamos ver isso aqui importante. Os atos mais descritos na Bíblia não têm inspiração divina. Né? O que é atos descritos? Na verdade, isso aqui, deixa eu voltar aqui para entender melhor. Esses atos aqui, que está faltando uma palavra aqui, que é atos de Satanás, por exemplo. Tem inspiração divina? Não. A inspiração está na escrita, na revelação desses atos, mas não nos atos propriamente ditos. Né? Então, a natureza da inspiração. Isso aqui é importante a gente aprender. Ortodoxa. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia foi ditada verbalmente. Aqui são 3 escolas da inspiração da palavra, da natureza da inspiração. Existem 3 escolas hoje. Essas 3 escolas, elas estão espalhadas entre as diversas denominações. Elas estão dentro daquilo que é chamado de doutrina, né? Não de dogma. Nós falamos na aula passada sobre isso. Então, a revelação da ortodoxa a Bíblia é a palavra de Deus. Os ortodoxos, né, o cristão ortodoxo, o crente ortodoxo, o teólogo ortodoxo acha que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia foi ditada verbalmente. O modernismo, o teólogo modernista, que pertence a essa escola, ela diz que a Bíblia contém a palavra de Deus.
Os iluministas, ou iluminismo, homens piedosos que receberam inspiração e escreveram em partes da Bíblia, intuição. Não passa de um livro de rascunho dos judeus. Então, isso aqui são a forma como os teólogos eles se organizaram no passado e no presente também. A visão neo-ortodoxa, a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Então, essa é uma visão neo-ortodoxa, ela torna-se da forma como o homem enxerga a Bíblia, então ela torna-se a palavra de Deus. Ou seja, existem pessoas que olham para a Bíblia e não identificam, não reconhecem como palavra de Deus. A teologia neo-ortodoxa fala que ela torna-se para aqueles que reconhecem, né? Então Deus fala do homem através da Bíblia, uma experiência pessoal, e a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Duas visões sobre as ferramentas é o seguinte. A gente vai entender isso aqui. As duas visões para você ler a Bíblia, entender, ter revelação. A primeira é demitizante, certo? É sem valor histórico, linguagem de mitologia passada, obsoleta, pois o papel do cristão é despida de seus mitos para dar sentido ao conhecimento existencial. Quem defende essa visão é Bultmann e Ogden. Demitizante é transformar, é tirar a parte mitológica da Bíblia, segundo eles, que eles acham que possuem, né? O encontro, e a segunda visão é o encontro pessoal. É a Bíblia onde Deus se revela de forma pessoal. Entenderam a diferença? A Bíblia é mítica e para outros a Bíblia é a revelação da palavra. Essa é defendida por Karl Barth e Emil Brunner. E o que a Bíblia diz sobre a inspiração? O que a Bíblia diz sobre inspiração? A inspiração da Bíblia, de acordo com a Bíblia, com esses textos aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ela é verbal, de acordo com o Êxodo capítulo 24, 4, que é quando Deus se revela para Moisés. Isaías 38, também você vê essa revelação. 2 Samuel 23, 2 e Jeremias 26, 2. São textos que trazem como a Bíblia trouxe inspiração verbal. A segunda coisa sobre a inspiração é que a inspiração é plena. O que a Bíblia fala? Que a inspiração é plena, ou seja, 2 Timóteo 3,16, toda escritura é revelada por Deus, ela é apta para ensinar. Então é um versículo que fala especificamente, de uma forma clara, da revelação plena das escrituras, ou seja, a escritura ela é mais do que suficiente. Tanto ela quanto Romanos 15, 4 falam sobre isso, trazem essa verdade acerca da Bíblia. Então, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, ela é um texto muito claro sobre a plenitude das Escrituras. Romanos 15, 4 já diz assim, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então você fala-se sobre uma plenitude do ensino da palavra. Então você vê que a própria Bíblia reivindica essa plenitude. Nós não precisamos de outro elemento. Então se você parte para a ciência, parte para a filosofia, parte para compreender, você vai remover a capacidade plena que a própria Bíblia tem de se dar autoridade, porque ela tem uma autoridade anterior a ela, que é a autoridade divina. Por que isso é importante? Porque um teólogo ele precisa saber debater, fundamentado na Bíblia, como sendo o suficiente para ele. Vamos lá, inspiração atribui autoridade. Então aqui você vê alguns textos que dizem isso, né? Alguns textos aí que estão na palavra de Deus, João 10, 35. João 10, 35 fala que a própria Bíblia ela confere a autoridade que ela é necessária. Então a Bíblia diz, se ele chamou Marcos 11, 17, João chamou de Deus aquele que veio da palavra, veio a palavra de Deus, a escritura não pode ser anulada. João 10, 35. Se ele chamou Deus com D minúsculo, aquele a quem veio
A palavra de Deus, Deus com D maiúsculo, e a Escritura não pode ser anulada. Marcos 11, 17. Eu não vou ler todos, não, mas é bom que a gente entenda, que a gente compreenda porque que o texto ele dá essa autoridade em si mesmo, a inspiração da autoridade divina em si mesmo. Então ele diz assim, não está escrito. Quando utiliza a palavra não está escrito, então está dizendo que a autoridade é baseada na escritura, do que está escrito. Você não precisa basear em outra coisa, baseado no que está escrito ao longo de milênios, e vem sido atribuído tudo isso e dado essa autoridade significativa para o conhecimento da palavra de Deus, para a inspiração da palavra de Deus, a inspiração bíblica como um todo. As implicações da doutrina da inspiração. A doutrina da inspiração, ela diz respeito ao Antigo e ao Novo Testamento, ou seja, não é só um ou outro que são inspirados, os dois são inspirados, ambos são inspirados. A inspiração abraça a variedade de fontes e gêneros literários. Então, a inspiração ela vai abraçar as diversas fontes, ou seja, diversas pessoas, e os gêneros literários, ou seja, as diversas formas como ele foi escrito. Por exemplo, a inspiração no Antigo Testamento, o Antigo Testamento reivindica para si inspiração. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Você vê na Bíblia, existem diversos gêneros literários, né? Então você vai encontrar na Bíblia poesia, você vai encontrar na Bíblia história, você vai encontrar na Bíblia narrativa, você vai encontrar na Bíblia parábola. Cada uma dessas aí, isso é um gênero literário, e todas elas têm a mesma inspiração, que é a inspiração divina. E isso tudo é importantíssimo você entender. A teologia saudável vai te ensinar como identificar isso. A inspiração, vamos passar aqui para o seguinte, a inspiração do Antigo Testamento. O Antigo Testamento reivindica para si, isso aqui é importante, a inspiração. Deuteronômio 10:2, ele traz um texto poderoso sobre isso, né? Que diz assim, escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou, e você as colocará na arca. Ou seja, isso aqui é quando Moisés quebra as primeiras tábuas, aí Deus chama ele, né, e coloca aí o início de tudo, né, recomeçando a sua inscrição, o seu texto. Então o Antigo Testamento tem qualidade de texto profético, de orientação, de vindo da palavra de Deus, originado do próprio Deus. O profeta era a boca de Deus e se apresentava como tal, né? Então aqui em 1 Reis 12:22 ele era o homem de Deus, em 1 Reis 14:18 ele era o servo do Senhor. Em Isaías 42:19 ele era o mensageiro de Deus. Em Oséias 9:7 era homem do Espírito. Ezequiel 3:17 ele era um atalaia. Então é como Deus apresenta, como a Bíblia apresenta os seus profetas para conferir a autoridade. E os falsos profetas eram identificados por falsas profecias. Então as declarações proféticas eram escritas e os escritores do Antigo Testamento eram profetas. Então as falsas profecias, as profecias que não se cumpriam, então elas eram identificadas, era isso que identificava os falsos profetas. Então, veja só, Deuteronômio 18:22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Saiam de perto dele, tenham medo dele. E recentemente, amados, nós temos vivido essa crise dentro da igreja, inclusive a própria internet é um meio de disseminação de falsas profecias. Ao longo desse tempo, nós vimos pelo WhatsApp, pela internet, falsos profetas falando de desgraças, de tsunamis, falando de hecatombes, de apocalipses, de situações e fundamentando, inclusive, na Bíblia, e dizendo que o Espírito Santo revelou a eles. Então, como você vai detectar isso? Você diz que é uma falsa profecia? Toda profecia tem data para acontecer, tem um período para acontecer. Se ele determina tal data, você espera. Se aconteceu, beleza. Então ele é profeta. Se não aconteceu, é falso profeta. O julgamento não cabe. A boa teologia vai te ensinar a não julgar. Porque a Bíblia diz, não julguei para não seres julgados, né?
Fica chamando de falso profeta, profecia futura que ainda não aconteceu, a gente não pode de jeito nenhum. Mas se não aconteceu, aí a Bíblia nos dá base para poder falar. Vamos lá, então, para a gente concluir o estudo de hoje. Esse aqui é o último slide de hoje que a gente vai falar. Então, as reivindicações específicas do Antigo Testamento, a inspiração da lei de Moisés, a inspiração dos leis dos profetas, a inspiração dos escritos, o apoio do Novo Testamento, a vindicação da inspiração feita no Antigo Testamento. Então, essas reivindicações aí específicas do Antigo Testamento sobre a sua autenticidade e sobre o seu entendimento. Então, lá na comunidade de Teologia Saudável, a gente explica de uma forma muito clara e definida cada uma delas. Para quê? Para trazer esse entendimento e formar em você um nível de conhecimento tão profundo que você vai ser reconhecido como expert da palavra de Deus. Você vai ser entendido, reconhecido como uma pessoa realmente que consegue, que sabe ensinar a palavra de Deus de uma forma correta. E não só para que você possa ensinar, mas principalmente para você. Porque a teologia ela é mais importante para a gente do que para as outras pessoas. Um bom teólogo da teologia saudável, ele desenvolve-se pessoalmente, ele consegue entender o mundo melhor, se relacionar com o mundo melhor. Eu vejo tanta escola de desenvolvimento pessoal, eu não sei aqui quem passa pelos cursos de coaching, eu sou coach. Eu posso garantir a você, todo o fundamento científico do desenvolvimento pessoal é bíblico. Tudo eles pegam da Bíblia. Você tem uma coisa hoje que está fazendo muito sucesso, que é a física quântica. Eles pegam da Bíblia. Você tem uma coisa que está muito em voga hoje, que as pessoas falam tanto, que é a tal da lei da atração. Meu Deus, a lei da atração é a Bíblia sem Deus. Como nós precisamos, como teólogos, identificar isso e dar a verdadeira glória a Deus? A teologia saudável vai te abrir esse entendimento. Vai fazer você entender a sua integralidade como ser, vai fazer você entender a sua integralidade como partícipe desse mundo que influencia e transforma esse mundo. E não que é transformado por ele, mas que você é a transformação do mundo. A teologia saudável vai te fazer entender quem é você na sua semelhança com Deus. Nós tivemos uma aula semana passada. Essa aula vai sair do ar, não está mais no ar, porque são lives que nós fazemos para a nossa comunidade, que essas lives elas ficam uma semana só no ar, né? E para o público aberto, mas para a comunidade da Teologia Saudável, elas ficam disponíveis ali para a vida toda, para a pessoa ir, rever, questionar, perguntar, interagir, com material didático, com tudo isso. Então, nós falamos sobre espírito, alma e corpo, a profundidade disso, o significado disso e a relação que isso tem com a imagem e semelhança de Deus. Então, a teologia saudável busca realmente te trazer um contexto profundo de vida com Deus, de vida espiritual, capaz de transformar a sua casa, a sua família. Aí, isso tem outros reflexos que eu não gosto de falar por conta de não ser confundido, de não ser atrapalhado, mas quando o ser humano está bem integralmente, todas as outras coisas vão bem. E a Bíblia fala muito sobre isso. Então, todas essas coisas no âmbito geral. E ainda que você... Porque as pessoas dizem que acham que isso vai te isentar de luta, de problema, de dificuldade. Nunca. Nunca no mundo tereis aflição, já dizia Jesus, mas tende o ânimo que eu venci o mundo. O teólogo saudável entende isso e compreende isso. E sabe viver dentro dessa realidade num nível diferenciado. Né? Então, na próxima aula, nós vamos falar essa relação que existe entre a teologia e a sua vida, como aplicá-la de uma forma mais profunda. E também nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é essa possibilidade de você participar da comunidade de Teologia Saudável. Eu vou te mostrar isso de uma forma mais bem simplificada, bem profunda, bem séria, para que você possa realmente ter uma transformação na tua vida, você ter um crescimento como ser humano, né, como profissional, como pai de família, como cristão, como crente na sua igreja. Então você tem como ministerial, desenvolver mesmo o seu ministério, você que já é pastor, você que já exerce uma função dentro da igreja de liderança, se tornar um líder melhor, um líder que impacta. Fora do grande sistemão. Né? O sistema ele existe para enquadrar, o sistema ele existe para limitar, mas Deus nos criou como seres ilimitados, capazes de chegar ao nível que Cristo chegou, porque Cristo é a nossa referência. Tá bom? Então que Deus abençoe e até
a próxima aula. Aguardo você. A próxima aula vai ser dia 1º, vai ser num sábado. Então, vem com bastante calma, com bastante tranquilidade. Você tem aí mais um dia para assistir essa aula e assistir a primeira, reveja, faça um comentário aí embaixo. Se você está assistindo pelo YouTube, você pode fazer um comentário no chat que está aí ao lado, ou se você já no chat não está mais aberto, você pode fazer nos comentários. E se você está assistindo na nossa página especial, que eu prefiro até que você assista, aí embaixo tem uma seção de comentários. Você faça o seu comentário, que é importante o seu comentário para ajudarmos a crescer nessa busca de desenvolvimento, nessa busca de chegar a um nível de teologia de qualidade que possa realmente influenciar e glorificar a Deus, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima aula.